Graça e paz, devocional Café com Deus Pai, hoje dia 2 de julho e o tema é Identidade Restituída. E eu vou ler para vocês Gênesis 32, do 27 ao 28, que diz assim: E ele lhe disse, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. E disse-lhe, teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel, porque como um príncipe tu tens poder com Deus e com homens, e prevaleceste. Amém. Jacó foi um homem imparável, alguém que não desistiu mesmo diante de Deus. O patriarca lutou com o Senhor até receber aquilo que desejava mais do que tudo, uma bênção. E naquele encontro, Deus não apenas o abençoou, mas deu a ele um novo nome, uma nova identidade e um novo destino. Por muito tempo, Jacó viveu sobre o peso de um nome que refletia sua antiga vida de engano e astúcia ao estar sempre em conflito com Esaú, seu irmão. Mas, após um encontro com Deus, tudo mudou. A partir daquele momento, ele não buscaria mais espaço ou vitória por conta própria. Seguiria os caminhos e os planos do Senhor. Essa transformação não foi apenas um ato simbólico, foi um marco de renovo e propósito. Assim como Jacó, muito de nós carregamos rótulos do passado, sejam eles erros, falhas ou rejeições que tentam nos definir e nos deter. Lutas internas nos exaurem e expectativas externas nos oprimem, como se fôssemos incapazes de avançar para o que Deus preparou. Aqui, porém, está a verdade. O mesmo Deus que transformou Jacó em Israel está pronto para transformar a sua identidade hoje. Ele é especialista em restaurar, curar e redefinir vidas. Ser filho de Deus é aceitar a paternidade do Pai Celestial, confiando que Ele tem o poder de fazer novas todas as coisas, independente do que você viveu até hoje. Talvez você esteja lutando, sentindo-se incapaz ou preso às amarras invisíveis causadas por feridas que foram abertas no decorrer da sua vida. Mas saiba que o Senhor está pronto para lhe dar um novo nome, uma nova identidade e um novo destino. Assim como Jacó, um toque de Deus pode mudar tudo. Permita-se ser tocado também, pois só Ele é capaz de mudar a sua história. Ele o conhece no mais profundo e tudo o que quer é inserir você no propósito para o qual foi criado. Nunca se esqueça, você é um filho amado de Deus Pai. Aleluia, que palavra linda! E aqui ao lado ele diz assim: feridas fechadas são marcos para recomeços. Leitura bíblica de hoje. Isaías 62, 2, Apocalipse 2, 17 e Atos 9, do 4 ao 6. Amados, o devocional de hoje nos traz a história de Jacó e nos mostra que Deus não muda apenas circunstâncias, Ele muda identidades. Em Gênesis 32, depois de lutar com o Senhor, Jacó deixou de ser conhecido pelo seu passado e passou a ser chamado de Israel. O homem marcado pelo engano recebeu um novo nome, uma nova história e um novo propósito. Deus não apagou o passado de Jacó, mas transformou o seu futuro. Aleluia! Essa verdade se conecta com a leitura de hoje também em Isaías 62:2, onde Deus promete: você será chamada por um novo nome, determinado pela boca do Senhor.
Isso nos lembra que a nossa identidade não é definida pelas feridas, pelos erros ou pelas palavras que disseram sobre nós, mas por aquilo que Deus declara a nosso respeito. E sabe, a Bíblia está repleta de pessoas que tiveram a sua identidade transformada pelo encontro com Deus. Abraão tornou-se Abraão e deixou de ser apenas um homem sem filhos para se tornar pai de muitas nações. Sarai passou a ser Sara, recebendo a promessa da maternidade. Simão foi chamado de Pedro porque Jesus enxergou nele uma rocha antes mesmo que ele acreditasse nisso. E Saulo, perseguidor da igreja, tornou-se Paulo, um dos maiores anunciadores do evangelho. E lá em Apocalipse 2,17, encontramos uma promessa maravilhosa. Deus dará ao vencedor uma pedra branca com um novo nome, conhecido apenas por quem o recebe. E isso revela que em Cristo nossa identidade ela é renovada continuamente. Aleluia! O Senhor, amados, não nos prende ao que fomos, Ele nos conduz ao propósito para o qual fomos criados. Talvez você tenha carregado por muitos anos os rótulos da rejeição, do medo, da culpa ou do fracasso. Mas, quando nos encontramos verdadeiramente com Jesus, esses rótulos perdem a força. Deus continua escrevendo novas histórias, restaurando vidas e chamando seus filhos pelo nome que Ele mesmo estabeleceu. O que o mundo tentou definir em você não tem a palavra final. A voz de Deus sempre será maior do que qualquer marca do passado. Amém? Aleluia! E hoje, amados, eu quero te convidar na nossa confissão de fé a você declarar a seguinte frase: eu recebo a identidade que Deus preparou para mim e caminho no propósito que Ele estabeleceu para minha vida. Amém? Amados, lembre-se, a nossa história, ela é transformada pelo poder de Cristo. Nós precisamos trazer à nossa memória o que nos dá esperança. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. E precisamos ter essa alegria de sabermos que somos renovados e transformados pelo Senhor todos os dias. Olha que coisa maravilhosa ter o nosso nome transformado, ter uma nova história estabelecida. E esse deve ser o nosso desejo diário, de sermos transformados pelo poder do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, e eu quero te convidar a deixar o seu like e principalmente a compartilhar essa mensagem. Lembre-se, você pode ser resposta de oração. Existem pessoas que estão com sede, que precisam receber essa bênção que é a palavra que nós recebemos hoje. Amém? Glória a Deus. E eu quero te convidar a orar. Feche os olhos. Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigada. Obrigada, Pai, porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. Obrigada por essa palavra de hoje. Obrigada, Pai, porque a nossa identidade em Cristo, ela é restituída. Obrigada, Pai, porque as feridas que foram fechadas, elas são marcos para recomeçarmos. Obrigado, Deus, porque sabemos que em Cristo somos mais que vencedores e que o Senhor tem plano de nos fazer prosperar. Amado Deus, nos ajude a ouvir cada vez mais a Tua voz, nos ajude a silenciar as demais vozes para que possamos viver diariamente o propósito pelo qual o Senhor nos criou. Nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, aleluia. Amados, recebam um grande abraço e o meu desejo é que vocês continuem abençoados, paz e prosperidade. E até amanhã, se Deus quiser.